Bem, pessoal, eu sou Adriana, sou pedagoga, psicopedagoga, eu moro na Alemanha, então eu estudei o sistema de educação brasileiro e o sistema de educação alemão. E por isso, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema de educação alemão e falar sobre a diferença, o que é diferente para mim, qual a diferença, né, que eu achei entre as duas educações e o que eu achei mais assim, interessante. Né? O que a gente poderia tirar de exemplo da educação alemã? Eu acho que na educação brasileira tem muita coisa boa também. A parte teórica é muito forte dentro da universidade, na universidade brasileira. No meu ponto de vista, o que vai diferenciar muito a educação do Brasil da educação alemã, né? Claro que a cultura, as leis, as políticas educacionais, mas principalmente a forma como é organizada o sistema, né? O sistema de educação, a forma como as escolas estão preparadas, as escolas públicas, porque a maioria das pessoas aqui não existe, na Alemanha não existe quase escola privada, existem poucas escolas privadas, a maioria das escolas são públicas e todo mundo estuda na escola pública. Porém, a educação alemã ela recebe muito mais investimento, ela é muito mais preparada em termos de recursos materiais, também de recursos humanos. Os professores eles são bem qualificados e também são bem remunerados. Eu acho que o que falta no Brasil é investimento, investir na educação infantil, olhar para a educação infantil como uma etapa muito importante, porque aqui na Alemanha a educação infantil é uma das etapas mais importantes de todo o sistema de educação, de todas as outras fases. E no Brasil eu acho que se dá pouca importância para a educação infantil. Os professores que trabalham nas escolas de educação infantil e no ensino não são bem remunerados. Falando das escolas públicas, né? As escolas particulares lá no Brasil a gente sabe que é outra situação, é outra história, né? Todas as pessoas, seja ela rica ou pobre, deveriam estudar na escola pública, assim como na Alemanha. Na escola pública tem pessoas crianças de todas as classes sociais. Não tem essa coisa de escola para rico, escola para pobre, como tem lá no Brasil. Eu acho que no Brasil deveria ser assim também. A escola de educação pública deveria ser uma educação de boa qualidade, para que as pessoas que não tivessem condições de pagar pudessem receber uma educação, uma boa educação. E não é. Eu acho que esse é um exemplo, né? Um bom exemplo da educação alemã é essa. A escola pública ela é uma escola para todos. Não interessa a classe social. Na escola pública você vai encontrar crianças pobres e crianças ricas, crianças estrangeiras, crianças alemãs, enfim, crianças de todas as classes sociais. No Brasil, na escola pública, a maioria das crianças que estudam na escola pública no Brasil são crianças de classe média baixa. Então há uma discriminação lá no Brasil. As crianças que têm dinheiro, as crianças ricas, elas recebem uma melhor educação, elas vão estudar vão estudar na escola particular. Aqui na Alemanha não tem esse negócio, todo mundo estuda na escola pública. A escola pública aqui na Alemanha é considerada a melhor escola. Tem até escola particular, mas ninguém vai para a escola particular, é muito difícil, é muito difícil os pais colocarem as crianças na escola particular. A escola pública alemã, ela é quase como se fosse uma escola particular lá no Brasil, porque a qualidade do ensino é muito superior à qualidade do ensino da escola pública do Brasil. E isso é uma pena, né? Porque eu acho que as crianças lá no Brasil, elas pedem muito. As crianças que estudam no ensino fundamental numa escola pública, elas não aprendem, por mais que os professores tenham boa vontade, por mais que os professores se esforçam para passar uma boa educação para as crianças, para fazer com que as crianças aprendam, eles estão desestimulados, né? Porque eles não têm os salários não são valorizados. Aqui na Alemanha os professores são bem valorizados, eles são bem pagos, eles são estimulados a se qualificarem, eles recebem todo um amparo, né, da lei. Então, eu acho que o que eu poderia dizer que é diferente, investimento, a estrutura dos prédios, o material, a valorização do professor. Isso na Alemanha é muito bem preparado.
Eu acho que essa é a grande diferença, mas o que se estuda na universidade alemã se estuda na universidade brasileira. Algumas disciplinas se estuda na Alemanha e não se estuda no Brasil. Mas a maioria das outras disciplinas principais, como Piaget, a epistemologia genética, as psicologias da aprendizagem, da educação, do desenvolvimento humano, a psicanálise, a história da educação, a filosofia da educação, as metodologias, a didática, a escola, a inclusão social e a escola integrativa, Libras, educação especial, tudo que se estuda na pedagogia, todas aquelas disciplinas que se estuda na pedagogia na universidade brasileira, se estuda na universidade alemã. O que diferencia a educação infantil da alemã da educação infantil brasileira é a qualidade, é o investimento, é a preparação dos professores, é o estímulo, a estimulação que os professores têm para se formar, para estudar pedagogia e trabalhar como pedagogo. Eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer. Se vocês têm mais interesse, querem saber mais sobre esse tema, é só escrever um e-mail para mim que eu vou ter o prazer de responder. Até o próximo vídeo. Tchau!